Fala, torcida que canta e vibra, uma excelente quarta-feira. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações desse mercado da bola do Palmeiras que parece que agora vai avançar, né? Estou trazendo um corte da ESPN onde André Hernan traz detalhes desse avanço nas negociações para contratar John Arias e também Nino. Se inscreva no canal, deixe seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. Quer liberar. E vamos com o vídeo. A gente está nesse momento fazendo amistosos na Arábia. Tem uma pessoa importante da diretoria do Palmeiras que está lá desde segunda-feira acompanhando para tentar destravar essa negociação do Palmeiras com o Zenit. E, obviamente, o Palmeiras trata com muita cautela e aí o Palmeiras sempre vai tratar todas as negociações com muita cautela. Certo. Porque depende do quê? São dois passos. Tanto o Arias quanto o Nino são dois passos. O primeiro passo é você se acertar com o clube. O Palmeiras está indo primeiro nos clubes e depois no jogador. E o Palmeiras só manda a oferta quando sente que vai dar negócio. Então, por exemplo, mandou a oferta para o Wolverhampton, sente que vai dar negócio. Já tem um aceite do Wolverhampton. Agora falta a questão do Fluminense para depois pular para o Arias para ver se ele vai aceitar o Palmeiras. Esse é o ponto. Agora, com o Nino, tem um emissário lá, uma pessoa da diretoria do Palmeiras que está tentando destravar com o Zenit. Mas porque só para... Seja para destravar para ele vir agora ou para ele vir no meio do ano. Entendi. Conseguindo essa liberação, esse negócio, entre aspas, fechado, você parte para o jogador. E eu tenho uma mensagem de uma fonte do Palmeiras dizendo, olha, a informação que o Palmeiras tem e por isso um emissário do Palmeiras está lá, junto ao Zenit, nos amistosos, é de que o Nino topa o Palmeiras. O Nino toparia voltar para o Brasil e ir para o Palmeiras. E negociar com o Palmeiras. Tá. E o Flu? O Fluminense tem que se coçar e mandar uma oferta a tentar cobrir o Palmeiras. Sim. É lei do mercado. Sim. É lei do mercado. Então, assim, o Palmeiras está fazendo os esforços. Aí você vai falar, por que o Palmeiras está só agora? Porque tomou a taca do Botafogo? Não. Porque fechou a janela nos mercados europeus. E aí você consegue negociar sem ter concorrência europeia. Porque o euro está 6,20 para o real. Sim. Então, você não tem concorrência europeia. Então, digamos assim, o Palmeiras está afim do Arias, beleza. E se um clube europeu quer contratar o Arias? Aí você pode ter uma concorrência pesada. Não iria acontecer, mas eu estou fazendo aqui um exercício de possibilidade. Entendeu? Então, sim, o Palmeiras está nesse modelo agora no mercado. A partir de agora, e isso começou desde domingo. E aí, muita gente falando aqui no chat, até passar para o Bruno Andrade, porque o que a gente tinha de informação é que o Zenit não ia liberar o Nino nessa janela de transferência. Não quer liberar. E não quer liberar. E até o Abel Diego comentou assim, Nino pro meio do ano é de uma burrice enorme. E até você traz a informação que tem essa negociação. Você pode trazer pro meio do ano, mas está negociando agora. Não é, Bruno Andrade? Porque o que a gente tinha informação até o momento é que o Zenit não ia liberar o Nino nessa janela de transferências. Mas essa conversa, ela é constante. Ela acontece e o Palmeiras tenta essa liberação, não é, Bruno? Bom dia a todos novamente. O Zenit continua intransigente, mas nada como o Palmeiras ter enviado um emissário da própria diretoria para negociar pessoalmente, olho no olho, tentar destravar. Se não conseguir agora para fevereiro, fica para o meio do ano. Naturalmente, eu entendo a cabeça do torcedor palmeirense, incomodado com os resultados, incomodado com a forma de jogar, incomodado sobretudo com a falta de reforços, mas dá para olhar por outro prisma, o outro lado da moeda. Se o Palmeiras encaminhar agora a contratação do Nino para junho, mostra convicção. Ou seja, é muito melhor você contratar de forma convicta. O Palmeiras tem um alvo. O Nino sempre foi o principal alvo para reforçar o eixo defensivo. Se não vier agora, vem depois. Mostra que o Palmeiras definiu um perfil, definiu um formato de jogador e é nele que vai. Andrade, tá entendo a revolta de quem quer agora. Voltou. Mas prefere, enfim, a minha conexão.
Minha conexão tá cada vez pior, infelizmente, tá difícil trabalhar assim. Mas, por falar em trabalhar isso, o Palmeiras trabalhando para ter o Nino ou agora ou depois. Aí tem muita gente falando aqui no chat que gastar 25 milhões no Arias seria uma maluquice. Por quê? Eu acho que não é uma maluquice. Quando você tem esse poderio de gastar 25 milhões, é um jogador muito top, uma prateleira top. E aí o Wolverhampton pagou 22 milhões no Arias. Então, me surpreende porque a questão é que o Palmeiras não ia fazer grandes contratações para esse início de temporada, né? Mas mudou o perfil, não é, Hernan? E agora, parece que vai no Arias. Eu não sei se mudou o perfil. Mudou o perfil já na última janela. Na última janela gastou 700... É que assim, o resultado ele move o humor das pessoas e a opinião das pessoas dentro do clube, né? Sim. Se o Palmeiras tivesse sido campeão da Libertadores ou campeão brasileiro, não teria gente dentro do clube contestando por que gastou 700 milhões em jogadores que não renderam. Por que não rendeu? Porque o time não conquistou títulos. O ano passado foi em branco, né? Passou em branco. E aí você olha sempre para o jogador que não teve resultado. O Facundo não deu certo, o Sousa não deu certo. O Mikael não deu certo. Você sempre vai atirar para o jogador que não deu certo. Você não olha o Andreas, que para mim um dos melhores jogadores. O Evangelista teve uma lesão, lamentavelmente, encaixou muito rápido. O Vitor Roque foi para a seleção brasileira. O Flaco Lopes foi para a seleção argentina. São contratações que deram certo. O Giai, a gente falava do Giai como um jogador que seria vendido e falava de mercado italiano em cima dele, 20 de euros e tal, e de repente ele virou um bagre. Caiu de rendimento? Óbvio que caiu de rendimento. Então assim, o resultadismo ele rege um clube, né? Ainda mais um clube como o Palmeiras, que é acostumado a vencer. As contas foram aprovadas. O Palmeiras bateu o balanço na última sexta-feira e teve superávit, e teve lucro. Então assim, tudo no Palmeiras ele tem uma efervescência, ele tem aqui os nervos à flor da pele, aquela coisa do sangue italiano que ferve. Então assim, o Palmeiras não é que mudou o perfil agora, o Palmeiras tem investido mais porque é um Palmeiras que mudou o seu elenco inteiro. O Palmeiras hoje não tem mais a terceira academia, que é aquele time multicampeão da Libertadores e que ganhou 2 títulos brasileiros, 2 títulos de Libertadores, ganhou Copa do Brasil, ganhou tudo. Então é um novo time, e que é um novo time que o Abel ainda não conseguiu fazer jogar e não conseguiu ter encaixe. E aí é a responsabilidade do Abel Ferreira e que muita gente aponta e com razão. Sim. E a diretoria dá o quê? Jogadores para ele, entrega para ele peças. E se trouxer John Arias, se trouxer o Nino, se trouxer mais 1 ou 2 reforços, é um trabalho de reformulação que você entrega na mão de um treinador que você renovou o seu contrato. Sim. Para que ele consiga, nessa e na próxima temporada, fazer com que o Palmeiras volte a ser campeão. Então é um trabalho de reformulação. Ninguém vai ser campeão em janeiro. O Palmeiras não vai ser campeão em janeiro. O Vitor Roque, no ano passado, chegou em fevereiro. E demorou 2 meses para se adaptar. Né? Então, assim, é um processo que precisa ter muita paciência. Concordo. Então, o Palmeiras está no mercado, vai tentar o John Arias, e a gente pode mergulhar um pouco mais na história do John Arias. Eu tenho muita coisa para te perguntar pro Bruno Andrade também. Só explicando para nossa galera aqui, vamos falar muito de John Arias, Nino no Palmeiras. Temos informações do Grêmio, tem informação do Corinthians, tem informação do Santos, do São Paulo. Então, ao longo do nosso Fala Fonte, nós iremos falar sobre tudo. E se você tem alguma dúvida sobre o teu time, manda aqui no chat que nós vamos responder e apurar. Estamos com 400 likes. Vamos bater pelo menos 1.500 likes hoje? Vamos subir que a gente tem muita informação exclusiva sobre Arias, essa história toda. O Renan Sepp aqui no chat já vai o palmeirense, né? Sepp, vai na contramão de alguns críticos, falando assim, Arias, Paulinho, Vitor Roque, entreguem as taças. Ô Hernan, esse ataque assim, o Paulinho saudável, ele deve voltar a atuar, assim, a expectativa é que ele volte em fevereiro. Pelo menos trabalhar com bola e aí esteja à disposição em março, porque a lesão do Paulinho foi grave. Ele teve a temporada passada minada por conta dessa lesão. Se tiver todo mundo saudável ali, Hernan,
dá pra dizer que é um ataque, um dos melhores ataques do futebol brasileiro, também contando com o Flaco Lopes. Eu acho que não tá errado dizer assim, né, Hernan? O quarteto, né? Já estamos falando de um quarteto, né? Flaco Lopes, Vitor Roque, Paulinho e Arias, né? Quem marca aí, né? Marlon Freitas, e aí você tem um meio campo que você ainda tem Marlon Freitas, que você tem o Evangelista e o Andreas Pereira, né? Sim. Tá falando com fonte aí? Não, eu tô só mandando uma mensagem aqui interna. Quero saber aí. Vamos lá, vamos entrar na história do Arias. No último domingo, na virada de domingo para segunda-feira, porque tem fuso horário, o Palmeiras mandou uma oferta para o Wolverhampton e assim, contextualizando, já há algum tempo o Palmeiras vinha ensaiando de mandar uma oferta para o Wolverhampton. Começou com uma ideia de 22 e aí, no final das contas, esticaram a corda para 25. Essa oferta foi enviada a partir do momento em que se teve uma certeza que o Palmeiras teria condições de fazer o negócio. O Palmeiras conseguiu ter essa certeza de que o negócio poderia sair e aí manda a oferta oficial para o Wolverhampton. O Wolverhampton, e aí é um detalhe que é sutil, mas ele é muito importante, ele teria que comunicar ao Fluminense por contrato de cláusula. Se chegasse uma oferta oficial de um clube brasileiro, teria que comunicar ao Fluminense que vendeu o Arias depois do Mundial de Clubes. Isso estava acertado. Só que me explicaram isso ontem à noite, que é sutil, mas é muito importante. A partir do momento em que o Wolverhampton avisa o Fluminense que chegou a oferta, é automaticamente um aceite da oferta. Então o Wolverhampton aceitou a oferta do Palmeiras. O Wolverhampton aceitou o Palmeiras, avisou o Fluminense dizendo: eu aceito 25 milhões de euros, 155 milhões de reais, pelo Arias, agora você tem 3 dias para cobrir essa oferta. E só deixa eu te tirar uma dúvida, essa oferta foi formalizada quando? Domingo. Então, na teoria... Hoje. O Fluminense tem que responder hoje? Hoje. É hoje. Cara, vou mandar uma mensagem também para ver se o É hoje. E assim, eles têm até hoje para responder essa oferta, igualando. Se igualar, a decisão está na mão do John Arias. Não me parece, pelo que eu conversei com o Palmeiras, não me parece que eles vão esticar essa corda aumentando o valor. De virar leilão. Entendi. Não me parece que o Palmeiras vai fazer isso. O Palmeiras vai esperar a decisão do jogador. Sim. Tendo 2 propostas iguais, John Arias vai decidir: é Palmeiras ou é Fluminense, ou não aceita nenhuma proposta e fica no Wolverhampton. E eu acho, e você tem a informação que o Arias toparia voltar para o Brasil agora. O Arias está cada vez mais convencido de uma volta ao Brasil. Isso é importante, porque a gente tinha até um tempo atrás no Fala Fonte que o Arias não estava convencido de voltar para o futebol brasileiro, não é? Agora ele está cada vez mais convencido. Entra o quê? O amor que ele tem pelo Fluminense, a história que ele tem no Fluminense, os filhos identificados, aquela coisa do Rio de Janeiro, a torcida do Fluminense. E, por outro lado, o Palmeiras hoje é um clube europeu na América do Sul. Bom, verdade. O Palmeiras é um clube esportivamente disputa tudo. Mas o Fluminense também disputa tudo e tal. Mas aí vamos colocar, o Palmeiras tem chegado em quase todas as finais de Libertadores. Tem disputado todos os títulos de Brasileirão. E assim, gente, não estamos desmerecendo aqui o Fluminense, que está chegando também e que está fazendo um grande trabalho, graças ao mérito muito do trabalho do presidente Mário Bittencourt, de toda a diretoria, Paulo Gione e tudo mais, nos últimos anos. Mas o projeto esportivo do Palmeiras agrada. Então, assim, convencido cada vez mais, o John Arias está em voltar ao Brasil. Só que essa decisão, o Palmeiras está muito confortável nessa negociação do John Arias. Está esperando agora uma resposta do John Arias. Se o Fluminense não cobrir a oferta, vai depender única e exclusivamente do John Arias dar o aceite. Porque seria caminho livre. Caminho livre para o Palmeiras
ter o John Arias como novo jogador. Então dá pra dizer que o Palmeiras tem, eu vou passar pro Bruno Andrade perguntar uma questão de Arias, mas então o Palmeiras ele tem dois obstáculos. Primeiro, que o Fluminense não exerce essa preferência e cubra a oferta no sentido de oferecer 25 milhões. Exercer a oferta não quer dizer que o John Arias vai. Ele tem que decidir. O Fluminense pode igualar a oferta como está lá no papel, mas a decisão vai estar na mão do John Arias. Uma pessoa do Fluminense falou que agora, assim, a questão do Fluminense e Arias, isso depende mais do Arias do que do dinheiro. Porque o Fluminense, ele precisa entender, nessa volta ao Brasil, que o Hernan falou aqui, se o Arias tem preferência em voltar para o Flu, ou ele vai aceitar esse projeto esportivo do Palmeiras, que o Hernan já falou que agradou o Arias e seu staff. Então, o Fluminense tem uma questão que eu vou falar do Boanga também, que é um investimento que está para acontecer. Então, é muito gasto. Seria a oferta para o Boanga, artilheiro do futebol dos Estados Unidos, joga no Los Angeles FC, é de 15 milhões de dólares. E aí, ofereceu isso num jogador, que aí é uma informação que está tendo uma dificuldade para avançar no negócio por conta da forma de pagamento. O Flu está tendo uma dificuldade para avançar com o Boanga pela forma de pagamento. Eles querem parcelar. Exato. E aí você oferece 15 milhões de dólares num jogador e tem mais a possibilidade de contratar o Arias por 25 milhões de euros, é um investimento muito alto. E aí eu vou jogar pro Bruno Andrade, porque o Wolverhampton, ele já tem um reforço, uma reposição pro Arias, né, Bruno? Que a gente tá falando aqui no Fala Fonte, que é o Andrés Gomes, se eu não me engano. Andrés Gomes é o do Vasco. Angel Gomes. Como é Angel Gomes. Esse é o confundido do Vasco. Né, Bruno? Isso, tá fechado, foi contratado ali na reta final do último mercado, que fechou agora segunda-feira. O Hernan tocou bem no ponto de o Palmeiras primeiro faz a negociação com o clube, no caso o Wolverhampton, essa proposta então de 25 milhões de euros. Claro que falta ajustar depois uma coisinha ou outra com Arias, mas a minha interpretação evidentemente se o Palmeiras formaliza a proposta oficial de 25 milhões de euros, é porque ele tem o lado positivo do jogador. O Palmeiras dificilmente entraria com 25 milhões de euros para depois o Arias falar que não. Claro que depende do Fluminense, e o Palmeiras sabe perfeitamente disso. Depende claramente, hoje para mim é uma questão muito clara. A negociação do Arias para dar certo com o Palmeiras depende exclusivamente agora do Fluminense. Porque com o jogador parece uma questão clara de que já há um acordo verbal, um princípio de acordo verbal, mesmo que depois falte ajustar ali alguns valores, alguns pontos, mas o Palmeiras entrega 25, é porque já deu o sinal verde o jogador. O Wolverhampton, quando aciona o Fluminense automaticamente, é porque disse sim para a proposta do Palmeiras. Então, o futuro do jogador hoje está nas mãos do Fluminense. Se o Fluminense cobrir a proposta, aí entra aquela questão dele dar a prioridade, a preferência para o Fluminense e não para o Palmeiras. Então, é o Palmeiras que se organizou, pensou o momento certo, esperou fechar o mercado na Europa, esperou o Wolverhampton contratar um substituto e esperou também para ver se o Fluminense tinha ou não tinha condições de entrar com esses 25 milhões de euros. Por isso que lá atrás a minha conexão cortou um pouco também, eu falava sobre o Nino. O Palmeiras, eu entendo aquele que se mostra, o torcedor no caso, revoltado com a demora, se porventura o Nino só chegar em junho, mas mostra a convicção. Mesmo que tenha demorado, o Palmeiras não perdeu nenhum campeonato ainda. O Palmeiras não hipotecou a temporada ainda. Então o Palmeiras definiu 2 alvos e a gente trouxe essa informação várias vezes. O Palmeiras tinha no caso, 2 listas de reforços. Uma para o ataque e uma para a defesa. Quem encabeçava a lista de prioridades para o ataque, John Arias. Quem encabeçava a lista de prioridades na defesa, Nino. Vai acontecer, ou pode acontecer, dos 2 serem contratados, demorando um pouco mais, um pouco menos, mas no fundo quem ganhou é o Palmeiras porque conseguiu levar melhor. Então tem que ser um pouco menos resultadista, um pouco menos urgente e entender que sim, o Palmeiras vai errar no mercado muitas vezes, mas depois de errar, contratar os jogadores que quer, eu acho que valeu a pena. E Bruno Andrade, vou te perguntar uma coisa sobre o Nino, mas tem uma enquete aqui no nosso chat para o Fã de Esporte responder. Quem perde espaço se o Arias chegar ao Palmeiras? Tem a opção, joga todo mundo, fica ruim pro Flaco ou o Alan vira banco? Torcedor pode fazer
pode e deve fazer essa enquete, essa pergunta e tal, mas assim, vamos pensar numa temporada longa e vamos pensar que o Abel precisa ter opções, né? O Alan, jogador que até ontem estava recebendo proposta de 35 milhões de euros do Napoli. Sim. O Flaco Lopes é um jogador de seleção argentina que está pleiteando uma vaga aí para disputar uma Copa do Mundo. E até ontem foi negada uma proposta do futebol russo, que não é um mercado interessante para o Flaco Lopes. Ah, então teve também... Teve, mercado russo, SKA. Ô, louco. Vou até procurar aqui, peraí, eu falei com uma fonte agora, agora no final do ano. Cadê, ó? Rapaz, não, mas é informação, pô. Aqui, ó, cadê? Spartak. Ah, o Spartak fez uma oferta pelo Flaco, então. O Spartak Moscou foi atrás do Flaco em dezembro. Tá, agora é pouco, pô. Dezembro. Foi atrás do Flaco Lopes em dezembro. E recusou. Nem teve negociação. Flaco não queria ir para a Rússia. E vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Verdão, que vai ser contra a equipe do Vitória, quarta-feira, às 21h30, lá na Arena Barueri. Estou trazendo aqui na imagem um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Vitória. Tem a estreia do Campeonato Brasileiro, onde jogaram contra a equipe do Remo e venceram pelo placar de 2-0. Desses 5 jogos, são 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Neste momento, no Campeonato Baiano, a equipe é a vice-líder da competição. Estou trazendo aqui agora na imagem um recorte dos últimos 5 jogos entre Palmeiras e a equipe do Vitória. São 2 vitórias do Verdão, 2 empates e 1 derrota. Lembrando, na temporada passada, nos 2 jogos que se enfrentaram no Campeonato Brasileiro, foram 2 empates, tanto no Allianz Parque como também lá no Barra. Enfim, jogo importante para o Palmeiras, principalmente para abafar essa última derrota para a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto pelo Campeonato Paulista. Tudo bem que jogou com um time misto nessa partida, uma equipe praticamente reserva, mas teve no segundo tempo um jogador a mais e acabou não saindo vencedor da partida, mesmo colocando os seus principais jogadores. Abel já disse, quer reforços ainda para essa janela. Será que vão chegar? Enfim, mas o Palmeiras precisa vencer esse jogo contra o Vitória, é obrigação, até porque vai estar jogando em casa. Entre aspas, né? Porque vai estar lá na Arena Barueri. Se inscreva no canal, deixe seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!